E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas. Hoje iniciaremos nossa aula 20, que é a aula de recuperação de Geografia. Os conteúdos utilizados para essa aula foram o conteúdo da aula 18 e da aula 20. O da 18 fala sobre os patrimônios naturais brasileiros e movimentos ambientalistas. E o 20, mapas, retratos planos e esféricos. Meio ambiente. O meio ambiente ele envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra ou em alguma região dela, o que afetam os outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. Composição do meio ambiente. O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas e atmosfera. O meio ambiente é composto por 4 esferas diferentes: a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Como preservar o meio ambiente? A preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização e a participação de todos os indivíduos de uma sociedade. A cidadania para a preservação do meio ambiente deve contemplar as atividades e noções que contribuem para a conservação do meio ambiente. Dessa forma, é importante instruir e educar os cidadãos de várias idades através de formações e de consciência nas escolas e em outros locais. Preservação ambiental através da sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do planeta Terra, é manter a qualidade de vida e manter o meio ambiente em harmonia com a existência das pessoas. Exemplos de como preservar o meio ambiente: evitar todo tipo de poluição nas águas dos rios, mares, oceanos e lagos, separar o lixo orgânico do lixo reciclável, fazer consumo consciente de recursos hídricos, evitar desastres ecológicos, dentre outros. Os ambientalistas. Ambientalistas são pessoas ou organizações que atuam na conservação e preservação do meio ambiente. Quais são os objetivos dos ambientalistas? Evitar a extinção de espécies de animais, proteger o meio ambiente, despertar as pessoas e governos a respeito da necessidade da preservação do meio ambiente, combater ações de desmatamento e poluição ambiental, apresentar alternativas para o desenvolvimento sustentável e apontar e combater ações que estão promovendo as mudanças climáticas negativas no nosso planeta. O que são mapas? São desenhos que retratam um lugar, país, região, estado, cidade, da superfície curva da Terra em uma folha em uma superfície plana, folha de papel ou monitor de vídeo, num determinado momento. Mapas. Um mapa ele serve para localizar lugares de acordo com as coordenadas geográficas. Uma das representações que mais se aproxima da realidade é o globo terrestre, apesar de ser uma reprodução extremamente reduzida e simplificada da Terra. Mapas. Os mapas nos permitem conhecer melhor uma área, um país, um estado ou uma cidade. A partir de sua análise, é possível a compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como as relações sociais entre os seres humanos.
As projeções cartográficas. Chamamos de projeções a maneira de representar uma superfície esférica sobre uma superfície plana. Existe alguns tipos de projeções. A projeção plana ou polar, a projeção cônica e a projeção cilíndrica. A projeção plana. A projeção plana ou polar ou azimutal é aquela cuja face plana envia a sombra das coordenadas para uma folha, que toca o globo em um determinado ponto. Nesse caso, foi tocado no ponto superior, no hemisfério norte. A projeção cilíndrica é produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se fosse uma luz atravessasse o globo e projetasse os paralelos e os meridianos na folha. A projeção cônica assemelha-se à cilíndrica, porém, no lugar de um cilindro, temos um cone, envolvendo a superfície terrestre, que depois será planificada. É muito comum nas apresentações de áreas pertencentes às zonas temperadas. Escalas. A escala de um mapa ele serve para estabelecer a relação entre o tamanho real do lugar e sua representação no papel. Quanto maior a escala, menores os detalhes. Quanto menor a escala, maior os detalhes. E há dois tipos de escalas, a numérica e a gráfica. A escala numérica é a relação entre as distâncias no mapa e as distâncias no terreno representado por uma fração ordinária, no qual o numerador ele corresponde à medida no mapa e o denominador corresponde à medida real. Nesse caso, o 1 é o numerador, que é a área total do mapa, e os 50.000 é o denominador, que é a área real, é o tamanho real do local estudado. A escala gráfica é apresentada por uma figura semelhante a um pedaço de régua, no qual são indicadas as medidas reais sobre as medidas no papel. Convenções cartográficas ou símbolos. Os símbolos ou sinais são utilizados a linguagem visual dos mapas. Todos os símbolos de um mapa são reunidos em uma legenda, que é um quadro explicativo desses símbolos. Então todo mapa ele vai ter os símbolos ou sinal que ficam dentro das legendas. E existem vários tipos. O objetivo da cartografia é criar melhores condições de interpretação do espaço geográfico. Existem 3 tipos de mapas. Começando pelo mapa político, que ele mostra os municípios, estados, cidades, países e seus limites, as capitais e as cidades importantes. Então os mapas que retratam estado, países, municípios, capitais, eles são conhecidos como os mapas políticos. Os mapas físicos, eles representam os vários elementos naturais, como rio, relevo e diferentes altitudes, os tipos de climas e os tipos de vegetações. Então os tipos de mapas que refletem, falam sobre vegetação, clima, relevo, eles são conhecidos como mapas físicos. E os mapas econômicos representam as riquezas disponíveis, o grau de desenvolvimento econômico de um continente, país ou de uma região e sua produção, assim como a localização de recursos minerais das indústrias de produção agropecuária. O que é uma anamorfose? É uma forma diferente de transmitir informações. Uma anamorfose é um fenômeno que alguns mapas distorcem o tamanho do país, da cidade ou da região e exageram ou diminuem suas dimensões para mostrar uma informação desejada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.